você está aqui. Esse tema não veio para fazer fugir da igreja, não. Mas Aleluia! Aleluia! Aparta-se do mal e segue o bem. Busque a paz e siga. Aparta-te do mal e faça o bem. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aleluia! Adorado ao Senhor. Maravilhoso Deus! Eu quando estava a estudar a respeito do tema, eu fui entender que é uma santificação que nós vemos que na verdade nós já nascemos em Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Essa santificação, Aleluia! a santificação que nós vemos que nós já nascemos em Cristo. Se querem provar, eu tenho, está aqui na Bíblia. No livro 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 9 vai dizer assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente está nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia! Aqui eu vou ver que é uma santificação que nós temos que, na verdade, estamos já nascemos em Cristo. Nós, primeiramente, eu disse que nós aqui na igreja definimos a santificação como fugir do pecado, afastar-se do pecado e aliar-se a Deus. E aqui vem dizer que
pecado juntamente com o pecado. Deus ele não quer isso. Por isso que Deus ele começou a traçar um plano para poder recuperar aqueles que já tinham se perdido. Para poder recuperar o homem que já tinha se perdido desde o jardim. Amém? E Deus ele começa a fazer um plano. A Bíblia Sagrada começa a dizer em João capítulo 3, versículo 23, que Deus amou, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele confiar, para que todo aquele que nele esperar, este mesmo venha a ser salvo, este mesmo venha a alcançar a vida, este mesmo venha a receber o que Deus tem para a sua vida. Nós fomos corrompidos por causa do pecado. O pecado corrompeu a natureza do homem. O pecado corrompeu o homem. Amém? Mas Deus ele quer recuperar. A tendência de Deus é de trazer de volta aquilo que se perdeu. Então Deus ele faz isso por nós. Deus ele dá Jesus, que por sua vez se entregou na cruz. A Bíblia Sagrada começa a nos apontar a dizer que Jesus ele se esvaziou. Ele deixou tudo o que ele tinha, toda a glória que ele tinha, e veio morrer por causa dos nossos pecados. Voltar e estar diante de Deus, aquele que se entregou pelos teus pecados. Hoje você não precisa matar bois para poder ser perdoado dos teus pecados. Irmão, você pecou, existe a liderança que você pode confessar os teus pecados e você ser perdoado, irmão. Aleluia! Deus ele quer isso de nós. Nós estamos aqui a falar hoje de santificação, irmão. Estamos aqui a falar de santificação. Deus ele quer que nós nos aproximemos a Deus, nós estejamos próximos de Deus para que possamos ser santos, para que venhamos a alcançar a santidade de Deus, amém? A santidade sobre as nossas vidas, amém? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. E eu quero convidar o irmão. Se você recebeu a Jesus, fique tranquilo, pois você já está inclinado para as coisas espirituais. Você agora pode agradar a Deus. Enquanto estivermos na carne, nós não podemos agradar a Deus, irmão. Aleluia! Enquanto o homem estiver na carne, não nascer de novo, não pode agradar a Deus. Além dele não agradar a Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. São palavras de Jesus. Aleluia! Se você não levanta, se você não glória a Deus. Se você não nasce do Espírito, você não pode agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus, mas eu posso tentar, mas não posso agradar a Deus. Me mostre na Bíblia. Vamos ver a história de Cornélio. Cornélio era um senhor muito bom, um cidadão muito manso, um cidadão que ajudava, irmão, o povo de Deus. Um cidadão que dava coisas para o povo de Deus, que levantava igrejas para o povo de Deus. Adorar o Senhor. Mas Nicodemos não tinha uma coisa, não tinha aceitado a Jesus antes. Nicodemos não tinha aceitado a Jesus. E por essa razão Deus ele ficou preocupado com